essa, gente? É a gente revitalizar. Eu queria dizer que é uma alegria a gente estar aqui de verdade, muito bom. Eu quero solicitar que vocês, sendo possível, me acompanhem na leitura do Salmo 84. O Salmo 84, ele vai nos dar a chance de refletir sobre isso aqui. E a grande questão desse mês é a gente pensar em revitalização. Acho que muitas áreas da nossa vida, depois desse tempo todo, ela está exigindo da gente revitalizar. Revitalizar é trabalhar para que haja vida novamente, para que haja novamente recomposição. Eu, olhando para esse salmo, o salmo de número 84, ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde se acolhe os seus filhotes, perto dos altares, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Eu vou parar no verso 4 e na sequência a gente vai prosseguir para os outros versos. E eu queria chamar a sua atenção e a gente responder essa pergunta: por que revitalizar o culto? Por que o culto é tão necessário que ele seja revitalizado? Evidente que alguma pessoa mais atenta, ela olha para esse salmo, ela vai descobrir o seguinte: André, a realidade do judeu, e a realidade, esse aqui era um cântico, era um salmo de peregrinação, era algo que o povo judeu utilizava nas suas jornadas rumo a Jerusalém, porque eles tinham muitos que habitavam em Jerusalém, mas muitos estavam dispersos também em muitos outros lugares, e eles usavam isso aqui como uma canção, como uma oração, e é evidente que um aspecto central da vida deles era o templo de Jerusalém, porque no templo de Jerusalém muita coisa estava sendo revelada. Você há de saber que tinha ali uma divisão entre átrios, onde os gentios poderiam estar, onde somente o povo de Deus deveria estar, mas existia no próprio templo um lugar que era exclusivo para o sacerdote, para que o sacerdote adentrasse, e ali entre as divisões do próprio templo tinha um lugar chamado Santo dos Santos. Ali apenas o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. E era interessante que quando ele entrava representando todo o povo apresentando a propiciação, apresentando e fazendo orações, intercessões, numa representação de como se todo o povo estivesse se achegando à presença de Deus. E o que é definido para o povo ao longo do tempo é que aquele lugar, o Santo dos Santos, era um lugar onde a glória de Deus era desfrutada de um jeito inimaginável. Por isso, tantas outras pessoas não poderiam estar ali, apenas o sumo sacerdote, depois de uma série de rituais de purificação, para que acessasse a presença de Deus. No entanto, ainda que somente ele acessasse aquela parte, todo o templo era representativo da presença de Deus. E por isso, dentro da dinâmica de culto deles, o templo era tão central. Evidente que a gente não comunga com essa experiência. O templo, a gente descobriu, depois que Jesus Cristo veio, que esse lugar da presença de Deus, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, Jesus entrou de uma vez por todas, em nome de todos nós. E a gente descobriu também que todos aqueles que confiam em Cristo, que entregam a vida a Cristo, têm o sangue purificador de Cristo sobre suas vidas, e eles podem estar à presença de Deus. Isso é fato. Então, se percebe assim na realidade desse templo, que há alguns elementos que a gente chamaria de elementos de continuidade. E há também elementos de descontinuidade. O elemento de descontinuidade, eu diria que era esses sacrifícios, que era esse lugar que ninguém mais poderia acessar, não ser o sumo sacerdote. Isso houve descontinuidade. Ninguém mais não precisa mais viver daquela maneira. Mas há outros elementos que a gente chamaria de continuidade. E qual é o elemento de continuidade? É curioso que ninguém ia sozinho para o templo. É curioso que a dinâmica do templo era uma realidade do povo. Não era um templo feito para um acessar. É curioso que esse templo é descrito como casa de oração de todos os povos.
Era um ajuntamento, quando o sacerdote entrava lá para oferecer essa propiciação, era em nome de muita gente, era sempre pensando no povo. E quando a gente descobre isso, a gente percebe que a jornada que o Novo Testamento ensina, ela é representativa no quesito povo de Deus ajuntado e como que a presença de Deus caminha junto com isso. Pensando nisso, eu queria que você, para esse salmo, e percebesse como que essa realidade de buscar a presença de Deus com outros que buscam essa presença, oferece para a gente uma revitalização, a possibilidade de uma revitalização. O verso 1 diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos. Gente, o culto a Deus, ele dá chance para a gente realinhar os nossos amores. É interessante que quando ele fala assim, os teus tabernáculos, ele está falando assim, a morada, ele está falando dessa realidade toda, o que o templo representava. Mas mais do que isso, era o culto, o templo não era um prédio que ele ficava admirando. O templo era uma representação da morada de Deus, onde Deus se fazia presente. E a comunidade de fé, gente, o Senhor Jesus disse assim, olha, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estarei presente. O Novo Testamento, ele ensina que todas as cartas praticamente foram escritas, até as cartas individuais, por exemplo, a de Tito, Filemão e Timóteo, elas não foram escritas apenas para esses indivíduos, mas eram para ser espalhadas pelas comunidades de fé. A carta de Filemão, que Paulo manda a Filemão, é para ser repartida entre a família de Filemão e é para afetar no mínimo Onésimo e Filemão, é mais do que uma pessoa. A de Tito e Timóteo é pensando no preparo de obreiros para as igrejas. Todas elas têm uma perspectiva comunitária. E é interessante que a hora que ele fala assim, olha, os seus tabernáculos são amáveis, ele está dizendo assim, o meu amor é direcionado para essa realidade, onde o Senhor se faz presente, onde o teu povo se ajunta, onde a glória do Senhor é manifesta, onde a gente desfruta de perdão, onde a gente desfruta de encorajamento. Isso tudo era desfrutado no templo. E eu digo para vocês, há esse elemento de continuidade para o culto da igreja cristã. Há esse elemento de continuidade para a nossa vida comunitária, nesse ajuntamento onde a gente junto tem chance de falar assim, és totalmente amável. Percebe essa canção? És totalmente amável. Isso ele não está falando do prédio, ele está falando de tudo que aquele lugar, o templo de Deus, representa. E gente, o meu e o seu amor precisa de direção. O meu e o seu amor, ele é, eu diria assim, ele é meio maluco. É facinho, é muito fácil a gente se sentir atraído por realidades que nós não deveríamos. É muito fácil a gente passar a amar coisas que não deveríamos amar tanto quanto amamos. É impressionante como que parte das nossas angústias, elas são reveladoras de onde está o nosso amor. Eu acho que talvez você teve chance de chorar nesses últimos meses por alguns motivos desencadeadores, motivos que foram desencadeados pela própria realidade de pandemia. Alguns perderam familiares, outros sentiram o drama do isolamento, outros tantos tiveram perda de projetos, de sonhos. Fomos sufocados de diversas maneiras. A grande questão é que horas, e aqui não é uma fala para a gente aumentar nossa culpa, é só para mostrar o quanto o nosso coração ele é distante de algumas realidades. Quantos de nós tivemos chance de falar assim, Senhor, eu estou chorando, mas eu estou chorando porque me faz falta estar junto com os meus irmãos adorando o Senhor. Eu estou chorando, Senhor, porque aquele ajuntamento que provinha graça, ceia, batismo, comunhão, discipulado, ele tá sendo ferido, ele não tem mais a chance da gente desfrutar o que a gente desfrutou em outras fases. Por que isso acontece? Por que esse amor não está lá? Porque, vez por outras, o nosso coração é encaminhado por outros amores. Coisas que nos apegam, coisas que nos atraem, coisas que nos sufocam e mostram para a gente, prometem para a gente que aquilo sim é felicidade. E é bacana que o cultuar, dá chance para a gente desfrutar disso aqui. O culto também redireciona nossos anseios mais profundos ao lugar certo. O verso 2 diz assim, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor.
O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aqui mais uma prova de que esse olhar do salmista ele não está pensando no templo, no prédio, ele está pensando na presença gloriosa de Deus. Ele está pensando na presença de Deus. E culto faz isso, gente. Culto faz isso, cultuar o Senhor, adorar o Senhor, quando você tem chance de cantar o que você cantou aqui, és totalmente amável, eu te busco, eu te procuro, luz do mundo, vieste à terra, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Gente, a canção disso, e quando o Espírito de Deus dá chance de você cantar isso aí, isso internaliza, isso remodela os seus afetos, isso dá capacidade de você redirecionar aquilo que realmente é fundamental para a sua vida, aquilo que é gracioso, aquilo que é belo, aquilo que é virtuoso, aquilo que é o absoluto. É impressionante que essa dinâmica do culto tem chance de fazer para a gente. Tem um pastor chamado Tiago Santos, ele teve uma conferência agora do Ministério Fiel, algo super voltado aí para as mulheres, e é interessante isso que ele fala sobre a Bíblia. Ele falou assim, para ler a Bíblia você precisa amá-la, e para amar a Bíblia você precisa lê-la. Isso é muito verdadeiro. Peraí, mas eu preciso amá-la e não amo, então como amarei? Lendo. E aí, à medida que você lê, você ama, e à medida que você ama, você lê. Eu diria a mesma coisa para o culto. À medida que você cultua, você vai descobrindo a glória de Deus, a presença de Deus, o que Deus revela de si nesse ajuntamento, e aí você fica encantado e você fala assim, eu quero cultuar mais. E daí você passa a amar o Senhor e a presença dEle, e aí você consegue dizer exatamente isso aqui, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Por quê? Porque o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Exultar é descobrir, fazer uma descoberta que você experimenta e daí depois você tem júbilo naquela experiência. É disso que o salmista está falando. Olha, a tua presença, Senhor, a minha carne anela por isso, desejo isso. Gente, mas eu vou falar para vocês a verdade. Eu não me sinto assim todos os finais de semana. Eu não me senti assim todos os dias da pandemia. Eu, de verdade, em muitos momentos, vivencio essa realidade assim, Senhor, eu estou indo te cultuar, eu estou indo te adorar, não querendo muito, não desejando muito, mas brota em mim esse querer. Eu, Deus, descubro que eu anelo e desejo coisas, realidades, relacionamentos, que eu me empolgo tanto com eles, e é terrível eu não encontrar dentro de mim o sentimento desse camarada aqui, dele não anelar o Senhor assim. E é curioso, porque eu super compreendo pessoas que de repente tiveram chance de acessar cultos presenciais, ou estão tendo chance agora, e avaliaram assim, tá frio, né? Vamos deixar esquentar um pouquinho? Eu até entenderia um monte se o que estivesse em jogo fosse a questão da saúde. Eu até entenderia um monte se o que está em questão assim, é manter o distanciamento, ainda não estou seguro, não tomei a segunda dose da vacina, não tenho ido para o mercado, não tenho participado de dinâmica alguma social. Mas, de fato, eu suspeito, eu não estou falando da nossa comunidade, de repente você que está assistindo esse vídeo aqui agora, e está assim, não, já vai ter filmagem, né? Sabe qual é a tristeza? A tristeza é que tudo isso revela uma coisa, nós precisamos que o culto da nossa vida, o culto ao Senhor seja revitalizado. Eu olho para essa experiência e falo assim, eu quero viver o que esse camarada está vivendo aqui. E o texto continua, né? E fala algo muito bonito. Diz assim, bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Gente, por que precisamos revitalizar o culto? Eu diria porque tem um potencial enorme de o culto a Deus restabelecer a nossa força. Dias fracos a gente teve, fala a verdade. Dias fracos, dias a gente falar assim, o que a gente vai fazer agora em diante? No momento de Pedro, no momento que a gente imaginava, teve um momento que falava, será que vai chegar essa vacina em algum momento?
Eu ficava pensando assim, quando começou aquele negócio, abre e fecha, melhora, piora, eu falei assim, desandou o caldo. Eu não sei se você pensou, mas eu falei assim, olha, só que eu não posso falar, né? O pastor é um tipo de gente assim que ele tem que falar, não, vamos ganhar o jogo. Não, vamos ganhar o jogo. Eu nem estava acreditando mais que ganharíamos. E eu percebi assim, em muitos momentos, o único lugar que eu conseguia resgatar força era ir para a presença de Deus, era nos nossos cultos online, era no momento da roda de amigos, e é um momento que eu falava da palavra, orava junto, ouvia as orações, falava assim, deu força, e é isso que esse texto está falando, bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. Por quê? Porque o culto revitaliza, adoração, eu não sei se você já sabe, e talvez saiba, mas esqueça, você é um ser que adora, você sempre vai adorar. O que é adorar? É colocar todas as suas esperanças, expectativas, anseios e felicidade em algum lugar. Isso é adorar. E todo ser humano adora, alguma coisa ele adora. Se ele não adora a Deus, ele arruma alguma coisa para colocar todas as suas esperanças, expectativas, anseios e felicidade. De verdade, é isso. E em algum lugar a pessoa vai colocar, isso aqui é e não é um negócio, gente, que é feito de forma intencional e clara e objetiva, de falar assim, não, eu sou um adorador e eu adoro o sucesso, eu sou um adorador e eu adoro a segurança, eu sou um adorador e adoro os relacionamentos familiares, eu sou um adorador e adoro a minha família, eu sou um adorador e adoro a minha paz. Ninguém pensa nisso, mas é assim que se vive, porque fomos feitos assim, o Criador nos fez para adorar, assim como Ele fez o beija-flor para achar as florzinhas, e não adianta, o beija-flor não vai conseguir, ele vai passar pelas florzinhas, se ele é beija-flor, ele vai beijar flor. E o ser humano é adorador. Alguma coisa você rende e confere a ela os seus sacrifícios. E eu vou falar para você como é dinâmico, como é importante, como é feliz aquele cuja a força vem do Senhor. Como isso é provido na adoração. Isso aqui ele está falando do culto, do templo, e ele fala assim, olha, bem-aventurado é aquele que a força está no Senhor. Gente, não foi uma, não foi duas pessoas dessa comunidade que eu tive chance de ouvir falar assim, pastor, precisa voltar ao culto. Pastor, está fazendo muita falta. A pessoa não conseguia descrever para mim qual era o buraco, qual era a fenda, qual era a demanda, mas ela sabia assim, ó, eu preciso. Por que isso? Porque ela descobriu que sem adoração, sem culto ao Senhor, nós esvaímos nossas forças. Olha, é inexplicável o que está acontecendo aqui. É inexplicável o que está descendo derramado sobre a sua vida pela palavra, pelos cânticos, pela oração, pela ceia. Mas deixa eu dizer, há muito vigor sendo oferecido. Isso aqui é sobrenatural, gente. Isso aqui é uma experiência gloriosa. E a gente só descobre depois que se ausenta dela. É aquele negócio, dificilmente você pararia hoje e falaria assim, que bom que eu tive arroz e feijão ao longo da semana. Que bom que o sal estava na medida certa, o açúcar também, e os nutrientes, a água, que beleza. Você não olha para o seu corpo e vê que você hoje em condições de andar, falar, caminhar, se deve ao arroz, feijão, à água e o docinho. O docinho diriam alguns que podia tirar, né? Você não presta atenção nisso. Agora, faz o teste de tirar os elementos básicos da sua vida. Tira a água essa semana. Não faz isso não, tá? Não vai falar que o pastor mandou eu parar de tomar água. Não, nada disso. Mas você sabe dos efeitos disso. Você sabe o que aconteceria com você em 2 dias. Eu acho que alguns já desmaiariam. Percebe? Porque acontece o vigor e você não percebe ele. A graça sendo derramada no culto ao Senhor, o que essa palavra está dizendo é isso. Nesse elemento, nessa realidade de cultuar, de vivenciar a presença de Deus, a nutrição, a força. Você precisa de força. Você precisa de força de olhar a vida e falar assim, eu vou. Você precisa de força de olhar para os seus relacionamentos assim, tem chance de dar certo, vai acontecer. Você precisa dessa semana de vigor. E eu vou falar para você, esse vigor vem da adoração ao Senhor. Ele é a esperança. Gente, as escrituras falam assim, ó, tudo que foi feito por Ele. Tudo que existe, existe nele. E tudo que é feito para Ele.
A Ele se deve todas as coisas, Ele é o fundamento, Ele é a fonte da vida, não é o sol, diga-se de passagem. O sol precisa de alguém que o sustente, esse alguém é o nosso Deus. O ar, ele não é provido porque houve todo o trabalho das algas e das árvores, esse oxigênio maravilhoso, não! É Deus que, por trás de toda essa realidade que sustenta. Você imagina, se a vida natural, ela é sustentada pelo Criador, o que dirá da nossa força emocional? O que dirá da nossa força de espírito? O que dirá da nossa força de falar assim, eu vou continuar essa jornada? É Deus. E olha que beleza, a gente olhar para as Escrituras e descobrir que é dele que vem tudo isso. Que coisa boa, né? O verso 6 diz um negócio muito legal. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Nessa realidade dessa peregrinação, alguns atribuem esse salmo à tribo de Corá, mas tem outros que têm uma suspeita que isso aqui tem cara de Davi. A despeito de quem foi que escreveu, o detalhe é que tinha uma jornada em direção a Jerusalém. E passava-se, ou tem algumas versões que chamam Vale de Baca, mas o detalhe é que era um vale árido. E diante daquela realidade de aridez, o salmista percebe que a vida tem essa jornada. A vida é marcada por realidades áridas. Fala a verdade. Como nós podemos testemunhar isso, né? E aí o que é interessante, nesse clima, nesse ambiente da adoração, esse que está na presença do Senhor, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. Eu arrisco dizer que todos nós passamos pelo vale árido, mas alguns sofrem bem mais. Alguns são bem mais castigados, e eu diria, sem sombra de dúvida, que parte do sufoco de alguns não está em porque o sofrimento dele é muito maior. É porque ele não teve chance de, no meio do sofrimento, entender que a fonte de recursos da vida dele é o Senhor. Ele optou por, no meio dessa jornada de dificuldade, de aridez, direcionar o foco dele para o entretenimento. Ele quis distrair a sua mente, e olha, não falta recursos, né, de entretenimento. Ele quis direcionar o seu sufoco em algum tipo de válvula de escape. Alguns usam o esporte, outros usam o trabalho, trabalham obcecadamente. Outros usam o entretenimento mesmo. Netflix está ajudando um monte, a Amazon também, né? Então ele migra para essa realidade toda. Outros usam até pecados, coisas assim que dão prazeres momentâneos e rápido. Mas porque assim, o vale está tão árido que ele está falando assim, ó, já está tão difícil, que eu preciso de um escape. E ele vai por esses lugares, achando que vai tornar o vale dele menos seco. Que triste. Que gostoso a gente ouvir aqui, ó, que na presença do Senhor, o vale árido tem chance de ser surpreendido por um manancial. Um manancial. Um manancial. E como que isso se dá? Isso se dá na adoração. Eu ouvi de várias pessoas nesse tempo também de pandemia, que buscaram mais a Deus, que oraram mais, que aproveitaram esse plano de leitura, e talvez vários de nós estejamos atrasados, mas começaram a descobrir coisas que nunca tinham descoberto. Precisou-se uma pandemia para alguns, como cristãos de longas datas, ler a Bíblia pela primeira vez inteira. Olha que legal! Alguns outros tiveram chance de repartir o Evangelho no meio da dificuldade e descobriram a fonte do manancial. E eu quero dizer para você, é a palavra de Deus que está dizendo para a gente, no vale árido, no cultuar a Deus, no desfrutar dessa presença maravilhosa, tem manancial. Eu vou pular para o último bloco, e o verso 9 vai dizer assim: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz é quem, ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Gente,
a gente precisa revitalizar o culto? E eu diria sim, porque Cristo é a nossa proteção. É evidente que aqui, por isso a suspeita de que esse salmo era davídico, justamente por causa dessa fala, olha, ó Deus. Então, é muito plausível que fosse a oração do próprio Davi, olha para o seu ungido. Só que a gente não pode perder de cena que ao longo de todo o Antigo Testamento, o verdadeiro ungido, o verdadeiro sumo sacerdote, o verdadeiro profeta, não eram aqueles que apareceram no Antigo Testamento. Todos eles apontavam para alguém que viria. E é muito maravilhoso, gente, no momento da adoração, como é importante a gente falar, Senhor, olha para o teu ungido. Por que isso? Por que isso é tão vital para a experiência cristã? Por que a gente consegue ver conexão disso? Sabe por quê? Porque quando a gente cantou assim, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, eu digo para você que teve alguém que soube o preço. Todas as vezes que você cultua, isso foi possível, você adentrar no trono da graça, no Santos dos Santos, porque alguém sentiu sobre ele o descarregar de toda a ira de Deus. Você chega à presença de Deus com facilidade, sem os seus pecados serem castigados em você, porque alguém foi castigado. Então, quando a gente chega na presença de Deus, por que a gente faz em nome de Jesus? Porque ecoa aqui justamente, Senhor, não olha para mim não, olha para o teu ungido. Por isso é possível cultuar, por isso é possível adorar, por isso, mais ainda, somos motivados. O ungido entrou no nosso lugar. O ungido fez a nossa parte, o ungido resolveu o nosso problema. O ungido mostra para você que o seu problema não são as finanças, o seu problema não é a saúde, os seus problemas não são as crises conjugais do relacionamento de família, o seu problema é ficar longe de Deus. E esse problema Jesus resolveu. Se o seu real problema é isso, é estar sem Deus, e agora isso está resolvido, desfruta o salmista. Você tem chance de desfrutar de graça e glória. Você desfruta de proteção. O verso 10 diz assim, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Gente, não é o templo, é a presença do Senhor. Culto é para ensinar a gente a desfrutar da presença do Senhor. E de novo eu volto, olha, à medida que a gente desfruta, a gente passa a amar. À medida que a gente passa a amar, a gente passa a desfrutar. Então eu quero dizer para você, seja um fominha da lista, tá? Seja um fominha. Não fica com esse negócio, eu vou dar oportunidade para... Para com isso. Para com isso, aqui eu tenho lugares vazios. Percebe? Aproveite. Se precisar que você pare de vir, eu falo, tá? Você fala assim, olha, você está vindo demais. Então dá lugar para alguém, por favor. Seja fominha, seja o primeiro a querer, porque não é uma questão, egoísmo, não, é adoração, é desfrutar da presença de Deus, é querer o Senhor, é insistir nisso. Gente, eu vou falar para vocês, domingo, começa a colocar como coisa sagrada na sua jornada, coloca assim, não, é festa é depois do culto, é aniversário é depois do culto, para você ir abençoar o pessoal, depois de você ter sido abençoado, mas valorize isso aqui, isso é vital para a sua jornada, isso é vital para o seu caminho. Não é uma coisa qualquer, é a presença do Senhor. E eu quero dizer mais, às vezes a gente não se prepara para esse momento. Vocês perceberam que o pessoal se preparou um tanto aqui, né? Tá bonito esse negócio aqui, né, gente? Ficou legal, né? Graças a Deus por todos os envolvidos. Mas a gente orava essa semana e falava assim, Senhor, a parte mais bonita disso aqui é o Senhor visitar a gente. E quando eu entendo isso, gente, eu já começo a pensar assim na semana, Senhor, evidente que eu vou pregar. Ou o Rodrigo vai pregar, ou o Vinícius, ou o Vlad, alguém vai pregar. E normalmente esse pessoal que prega ora um monte. Pelo menos tem que orar, espera-se que ora. Por quê? Porque a gente não tem condições de tocar o coração de ninguém se Deus não tocar. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Entra junto nessa peregrinação, dessa participação. Coloque o seu coração diante da semana, diante do Senhor durante a semana. Sabe, o sábado... Não vai para a festa até as madrugadas, não, porque você tem que estar aqui de manhã. Prepara o seu coração, fala assim, Senhor, eu vou lá te adorar, e meus irmãos estarão te adorando, e a gente quer a sua visitação, eu quero receber a tua palavra, eu quero desfrutar de ti. Gente, isso já foi uma prática muito dedicada da igreja cristã, mas a gente, infelizmente, deixou de lado. É hora da gente revitalizar isso. Olha, por último, o culto a Deus refaz nossa percepção da fonte dos nossos recursos. Porque o Senhor, verso 11, é só o escudo. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia.
Gente, o culto, a presença de Deus, a revelação do Senhor, dá chance para a gente falar assim, ó, o Senhor é meu pastor, eu não vou ter falta de nada do que eu preciso. Eu posso todas as coisas. Deixa eu falar, isso não é uma questão de decorar versículos. Isso não é questão de saber dessas passagens, porque vários de vocês sabem dessas passagens. A presença do Senhor, a glória do Senhor, a manifestação do Senhor faz essas verdades entrar como uma bomba no coração, explodir, e de repente as pessoas começam a olhar para você e falam assim, por que você está tranquilo? Você fala assim, por quê? Porque o Senhor não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Aí você fala assim, mas você anda retamente? O ungido fez isso por mim. Eu estou perdoado. Eu ando na presença dEle em arrependimento contínuo, mas é Ele que me dá a garantia de que o Senhor nunca vai recusar bem algum para mim. Pensa que paz você sair daqui tendo certeza que não foi o André que te falou, mas que Deus está te dizendo assim, que Ele não vai recusar o bem que você precisa. É a presença de Deus, é a voz de Deus, é a fala de Deus que ofereceria isso. Eu quero perguntar para você, será que você precisa de revitalização no seu coração? Você precisa de revitalizar o culto a Deus? Precisa que esse encontro da comunidade se torne algo central para a sua vida? Eu queria que você ouvisse um testemunho. Testemunho de alguém que não está aqui com a gente hoje, mas que já foi tantas vezes profundamente abençoada por esse momento aqui, e ela quer dar um recadinho para vocês. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que saudade de cada um de vocês, gente, quanto tempo! Logo a gente tá junto de novo. Hoje eu quero compartilhar uma coisa muito especial com vocês, que é sobre os cultos presenciais na nossa comunidade. O quanto tem me ajudado, o quanto tá me fazendo falta, confesso demais, né? Mas graças a Deus que a gente tem as mensagens online também, tem as rodas, isso tem feito muita diferença nas nossas vidas e na minha vida também, principalmente. E eu quero falar sobre uma mensagem específica. Foi em 2019, em algum mês do ano de 2019, que foi sobre os monstros debaixo da cama, que foi falado sobre ansiedade, medo, solidão e depressão. Isso são coisas muito reais na minha vida, que eu tenho lutado muito contra essas coisas e a comunidade tem me ajudado demais. Eu tenho percebido cada vez mais o amor de Deus através da vida das pessoas, no acolhimento, nos conselhos, sabe? Nas ajudas mesmo, que a gente tem problema toda hora, né? E quando você tem uma depressão, uma ansiedade, né? Bate lá, você tem que, ai meu Deus, me ajuda, né? Liga pra um, liga pra outro. E sempre tem gente pra ajudar. E, gente, como faz diferença. Eu me sinto muito amada, muito acolhida por cada um da comunidade. Eu me sinto muito especial. É uma coisa, assim, muito de Deus mesmo, sabe? Isso gera em mim uma vontade de adorar a Deus, de buscar a Deus. É um renovo mesmo, assim, na minha vida. E, gente, eu tenho sentido muita falta. Gente do céu, eu quero ver vocês. Logo a gente vai aí, a Lívia, o Lelê, e a gente vai estar junto. Mas o culto, as pessoas são, assim, na minha vida, são fantásticos. Pra mim faz super falta. E o que causou a minha melhora dessas coisas foi o contato com as pessoas, com o amor, com a comunidade. Isso me ajudou demais. E eu tô falando aqui, mas eu tô morrendo de vergonha, gente. Mas é isso, um beijão pra todo mundo, amo vocês. Te busco, te procuro, ó Deus. O silêncio tu está. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero.
Olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu souber participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecer da vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor, te adoramos, Deus. A gente veio para adorar, mas a gente não apenas veio, a gente quer ir adorando, a gente quer viver adorando. O Senhor é a nossa felicidade. Esse salmo diz que mais vale um dia em tua presença do que em outras partes 1000. Não é exagero, não. Eu tenho certeza disso. Eu acho que a tua presença, desfrutar da tua glória, da tua companhia, é o que o nosso coração mais deseja, mais anseia.
Talvez alguns aqui ainda não desfrutem, não saibam o valor disso tudo, não tenham experimentado, mas anelam por isso. Talvez a voz e a oração de alguns aqui hoje, Senhor, é assim: Deus, me dá essa experiência, me dá essa experiência com o Senhor, me dá, Senhor, a alegria de desfrutar, de entender que presença deliciosa é essa, para que os valores na minha vida estejam alinhados, para que nada ganhe o lugar do Senhor, para que nada ganhe no culto do Senhor, para que nada na minha vida seja mais importante do que o Senhor. Me ajuda, Deus. Eu amo a minha família, Jesus, eu amo a minha esposa, os meus filhos, mas eles não podem assumir o lugar do Senhor. Eu amo esse trabalho, eu amo a igreja, eu amo que as coisas vão bem, eu amo as pessoas que chegam, mas não deixa, Senhor, o meu trabalho assumir o lugar do Senhor. Eu amo a minha saúde, Deus, como eu gosto de correr, praticar esportes. Eu me dedico tanto para que a minha saúde ande bem, mas não deixa eu amar mais a minha saúde do que o Senhor. Nada, Deus, nada, nem o sucesso, nem a carreira, nem o nome, nada, Senhor, nem o prazer, nem o conforto, nem a família, nem a segurança, nem o se sentir amado pelas pessoas. Que nada, Senhor, no nosso coração ganhe um lugar que só o Senhor tem, que só o Senhor pode dar. Deus ajuda cada um aqui a realinhar, a revitalizar o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor. Ganha a primazia, é tua, Senhor, o trono é teu, a glória é tua, o lugar de excelência é teu. Não deixa a gente substituir o Senhor em nada na nossa vida, porque aí estaremos felizes. O Senhor é a nossa felicidade. O céu será bom, como aprendemos esses dias, porque o Senhor vai estar lá. Obrigado, Senhor. O Senhor esteve aqui, o Senhor está aqui. Continua com a gente. O Senhor realmente é a única coisa que precisamos. E se o Senhor é o nosso recurso maior, de nada teremos falta. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus te toque. Que a graça de Jesus mexa com você, infiltre nas suas emoções e vida. Que o consolo, a presença do Espírito Santo chacoalhe a sua vida, te dê uma vida diferente essa semana e até a volta de Jesus, hoje e sempre. Amém.